Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa noite, na noite desse dia, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Na realidade, eu tive que fazer um improviso aqui, porque o meu celular está sem memória e aí eu precisava gravar essa aula, né? A caráter individual, mas não individualista, né? Eu preciso gravar para o canal, entendeu? Chama Minha Bíblia e Minha Vida. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel, sirvo a Deus como presbítero, né? Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Boa Esperança, sob liderança do pastor Paulo Henrique. E gostaria de, na noite desse dia, estar transmitindo para você a aula da escola bíblica, a primeira aula, né? Como eu disse, caráter individual, mas não individualista, porque essa aula vai ser gravada para o canal, mas amanhã, notifica para mim, pastor Paulo, amanhã 8h30 da manhã, né, nós vamos ter a nossa EBD, tá? E se eu fosse você, aproveitava, vai ser na rua Érico Cipriano Freire, aqui no bairro Sinara, a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos ter aula lá e você é nosso convidado, amém? Notifica aí pra gente. E vamos lá, vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais um bloco de ensino que vai durar um período aí de 3 meses, né? A CPAD trabalha nesse formato, então ao longo de 3 meses nós vamos estudar um tema importantíssimo. Eu estou muito feliz porque a gente vai estudar esse tema. Eu convido você a ler Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras, são elas que de mim testificam, e cuidai ter nelas ainda a vida eterna. Olha, quem falou isso foi Jesus. Então, agora, se eu fosse pro comum, né, talvez um ditado popular, conhecimento te liberta. Aliás, isso está em Provérbios, tá? O conhecimento te liberta. Você não pode aceitar tudo que te fala. Você tem que ler na Bíblia. Peraí, o cara falou, emocionou, disse, mas tá na Bíblia o que ele falou? Será que tá na Bíblia? Então você vai na Bíblia. Então o conhecimento, ele é motivado ao longo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, da escola dos profetas, da lei, do ensino, é motivado em toda a Bíblia. Então você não pode simplesmente engolir o que te falam e de repente você se torna cativo e preso de uma informação vaga, vazia aí, tá certo? Para ganhar tempo, eu convido você, se você tem a revista aí, né? Nós estamos iniciando o trimestre, fazer uma rápida apresentação do trimestre aí. Nós vamos estudar ao longo de 3 meses o apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Vou falar de forma panorâmica aqui, são 3 lições, sucessivamente, uma após outra. O mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, o perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, Paulo no poder do Espírito, Paulo o plantador de igrejas, Paulo o discipulador de vidas, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, Paulo e seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo em relação à sã doutrina, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte e a gloriosa esperança do apóstolo. São 3 lições, entendendo já de antemão que esse homem, por nome de Paulo, que foi apóstolo, é tão rica e vastas informações acerca dele, que seria impossível em 13 lições você falar tudo sobre ele, né? Para você ter uma ideia, ele é autor de 13 cartas dentro do Novo Testamento, e uma delas é discutida se ele é autor, que no caso é a carta aos Hebreus, né? É discutida se é de Paulo ou não, tá? Então, depois de Jesus, primeiro, Jesus ele é maior do que anjos, do que demônios, do que pessoas, do que entidades, do que tudo. Ele é maior, ele é sobreexcelente. Então, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, como missionário, como apóstolo, como plantador de igrejas, ele foi uma das maiores referências. Então, ciclos de conversão, ciclos de vida, ciclos de tempo em tempo, é necessário a geração nova recorrer
novamente aos ensinos de Paulo. Tamanha é a importância. Então eu acredito que alguns líderes podem estar me ouvindo agora, alguns pastores, presbíteros, senadores. Então, a geração que está entrando agora, a geração que se converteu ao cristianismo, basilar, é básico que ele aprenda o mínimo sobre o apóstolo Paulo, né? Imagina, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas de orientação direta para a igreja, dentre elas cartas que são pastorais, conselhos diversos, desde sexualidade, desde comportamento de culto, desde a santificação, enfim. Então não tem como viver e ser igreja sem passar pelo crivo de discipulado do apóstolo Paulo, que transmitido de forma sistemática através do ensino da palavra de Deus. Mas vamos lá. A lição de número 1, que vai ser transmitida amanhã, essa lição nas Assembleias de Deus, elas serão transmitidas no dia 3 de outubro, que é o dia de domingo, reforçando aí você nosso convidado, tá? É o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo, ele está lá em Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha, esse verso já começa a falar muito comigo. Paulo seria usado para os gentios, os não judeus, os que não eram judeus, reis, autoridades, eminências, e também os filhos de Israel, que seria o povo judeu, né? E a verdade prática vai me dizer o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então Deus continua usando o meio, as situações, as circunstâncias para fazer obras grandiosas. E foi isso que ele fez através da vida de Paulo, primeiramente convertendo, né? Primeiro passa pelo processo de conversão. Eu criei, não sei se eu posso dizer assim, se eu criei uma expressão na qual diz da seguinte forma: para chegar-se a Cristo, passa-se pelas portas do arrependimento. E que é arrependimento? Arrependimento no seu original grego é o metanoia, que significa mudança de mente. Então, se alguém falar para você que é converso a Cristo, que é crente em Jesus, mas o seu comportamento de antes, em relação ao pecado, ele não mudou na atualidade, se ele apenas veste uma roupa e carrega uma Bíblia, mas não teve mudança, desconsidera. Por quê? Porque a verdadeira caminho para a cruz e para o Calvário se passa pelo arrependimento. E as pregações de João Batista e a pregação de Jesus no capítulo 4 de Mateus introduziu assim: é chegado o reino de Deus, arrependam-se, muda de ideia, muda de vida. E isso pode salvar a alma de uma pessoa. Falamos muito aqui e vamos agora para a introdução. Nós vamos trabalhar no mesmo formato que nós trabalhamos na igreja, ou pelo menos o formato sistemático de ler, explicar e assim por diante, tá certo? Puder, participa aí, viu? Que Deus te abençoe desde já. A introdução vai dizer assim: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Está em Atos 9,15. A expressão que há em Atos 9,15 é a seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu falo para você aqui, nunca pegue texto isolado da Bíblia para montar doutrina em cima, tá? Nós lemos aqui um verso, mas existe um contexto em torno desse verso, tá? Então o contexto em torno desse verso é o seguinte: o contexto é, Paulo estava indo, pegou carta com os sacerdotes, autorização para ir matar crente, matar os cristãos. Só que no caminho de Damasco sobreveio uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, imagina comigo, mais forte do que a luz do meio-dia. E aí ele foi cego na hora e caiu. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas ele caiu, né? Detalhe, após isso, mediante aquela cegueira, a luz que o cegou, que era mais forte do que a luz do meio-dia, no pico,
apareceu uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que me persegues? Naquele momento, Paulo responde assim: Senhor, quem é? Sou Jesus a quem tu persegues. Naquele instante, Paulo fica cego. Deus envia um profeta para orar por ele, põe a mão sobre a cabeça dele, ele é cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento começa um processo de aprendizado, um processo de preparação para posteriormente Paulo ir pregar o evangelho no mundo daquela época, que era o mundo gentílico, o mundo dominado por Roma. Então Jesus o chamou. Então esse é o contexto do 9:15 aí de Atos, tá? Você pode ler sua Bíblia em casa. Prosseguindo a leitura, nós vamos ver aqui o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo, há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como a sua data de nascimento, formação, cultura religiosa. O fato de ter poucas informações não significa que não tenha informações. Tem informações, tá? E a gente vai ver que existem informações sobre Paulo, né? A Bíblia é um livro verdadeiro, escrita por homens, porém inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus. Então ela tem uma inerrância, né? As pessoas ficam procurando erro na Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, tá? Então, geograficamente, Paulo era um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cnídos, ou Sídnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então, é só uma panorâmica aqui, porque tem tudo é importante. Nós vamos ver assuntos crescentes na sua importância aqui. Então, Paulo tinha aproximadamente 30 e 35 anos no ato de crucificação de Cristo. A sua cidade era Cilícia. Ele tinha o nome de Paulo, porque era um nome romano, apesar dele ser judeu, ele tinha cidadania romana, correto? E continuando, o número 2 do tópico 1 vai falar sobre a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Tá? Aqui eu já extraio aprendizados da época de Paulo. Então, imagina aí. As vias, os acessos, 90 mil quilômetros, condições de circulação. E o que isso tem a ver com Paulo? Que ele podia usar essas estradas para alcançar os diversos lugares relacionados ao Império Romano. E além disso, a questão das embarcações marítimas, das vias marítimas pelo mar, alcançando ilhas, né? Então ele aproveitou os transportes da sua época a seu favor e a favor do reino de Deus para pregar o evangelho. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágio e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, uma rápida reflexão aqui, até entra a pergunta: como nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para, ao deslocarmos, ou as ferramentas que Deus nos dá para a evangelização, tanto urbana quanto a evangelização no campo. Ou seja, o evangelho é para ser pregado onde estivermos, seja na zona rural, seja na zona urbana. O nome de Jesus deve chegar lá pregado com amor, com originalidade, com autoridade, com graça de Deus,
para que as pessoas se convertam a Jesus e não somente à religião, né? O homem, ele precisa se converter a Cristo Jesus. Nós estamos no tópico 1, eu estou no subtópico 3, Paulo chamado para os gentios. Atos 9, que a gente fez comentário aqui de Atos 9, mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, então Deus sabia de Paulo, das qualificações de Paulo, da vocação de Paulo, dos defeitos de Paulo, Deus sabia de quem ele era e do potencial que Paulo seria nas mãos de Deus. Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Fazendo um comentário aqui para não ficar extensivo. Então, Paulo foi chamado para pregar para os gentios. A vocação de Paulo foi diferente da vocação dos demais discípulos. Eu aprendo algo aqui muito interessante. Os discípulos, quando nós começamos a ler ali os evangelhos, Pedro estava pescando, Tiago, Mateus estava na ouvidoria. Vem, me segue, farei pescadores de homens. Todas essas vocações, chamadas de Jesus para ingressar no evangelho, são importantes. Paulo foi chamado de uma maneira extremamente diferente, porque era de acordo com a necessidade daquele momento. Foi chamado de uma maneira totalmente diferente, né? Aquele abortivo, né? Aquela luz apareceu no meio do caminho e ele foi chamado. Independente, a analogia que eu queria fazer aqui, de como você é chamado, a importância é a mesma. O importante é ouvir a voz do Espírito ao te chamar para se converter a Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Então, Paulo afirma aqui o motivo e o que ele faria e o que ele seria para Deus e para o reino. Mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunha. Esse era o objetivo de Deus com Paulo. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Uma coisa, um aprendizado rápido aqui que eu quero transmitir para vocês é que os discípulos, os apóstolos de Cristo, os 11, né, porque Judas não está em cena aí, nós sabemos que ele traiu Jesus e depois não teve condições espirituais, físicas, emocionais, principalmente espiritual, não teve estrutura e se suicidou, né? Aconteceu isso. Os apóstolos, eles ficaram reclusos a pregar somente para os judeus, os seus irmãos de raça, de etnia, de cultura, somente a eles. Então, o evangelho, ele precisava quebrar essas fronteiras, precisava avançar nas fronteiras. Então, o que houve? Houve esse avanço. Mas através de quem? De Paulo. Então, eu aprendo que a pregação do evangelho não pode ser restrita somente ao círculo de pessoas que eu estou. Ela precisa avançar. Nós não podemos olhar a respeito da pregação do evangelho classificando por cor, raça, status. Não. Porque senão eu vou escolher somente um grupo. Não, eu vou atingir aquele grupo, vou pregar, falar de Jesus para eles e só. Não, os discípulos deveriam ir além, porque lá no Atos 1:8 é discriminado o formato que ia. Vocês serão testemunha Jerusalém, Judéia, confins da terra. Era para isso que eles foram chamados. Alguns discípulos, poucos deles, né, podemos falar que por causa da diáspora, da perseguição dos judeus, foram
foram e pregaram o evangelho, certo? Alguns, mas a minoria ouviu a voz. Que você possa ouvir e entender que Deus, o Senhor continua chamando pessoas que possam falar do nome de Jesus de forma original, de forma autêntica. A síntese do tópico 1 vai me dizer a pax romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Nós já vamos aí para o número 2, leitura e explicação. Leitura e explicação. Seja bem-vindo aí, Gustavo, Rony e Abner. Deus abençoe cada um. Vamos lá. Tópico de número 2. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura da comunicação do Império. O koiné era uma língua popular, muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação clássica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, no mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Olha que interessante. Roma domina a Grécia, só que muita coisa da Grécia prevalece. Dentre as muitas coisas da Grécia, nós poderíamos falar das divindades, da cultura, de muita filosofia em relação à Grécia, sim, mas dentre elas a língua, a linguagem, que no caso era o grego koiné, chamado de koiné. Esse termo aí, essa terminologia aí significa grego comum. Para a gente entender o grego comum, a comparação do grego naquela época, Flávio, bem-vindo, do grego comum naquela época é a comparação do inglês. Hoje o inglês é falado em todo mundo. É a segunda, se eu estiver errado me corrija, é a segunda língua mais falada no mundo, tá? Mas não é só o inglês que é o mais falado do mundo. Nós vamos ter também aqui, de acordo com a informação aqui, inglês, francês, espanhol e mandarim. Mandarim é falado principalmente na região de China, Japão, etc., né? Principalmente China. Então, o que nós aprendemos aqui, tá? Realçando esse tópico, primeiro, a linguagem entre judeus era o hebraico, dos povos antigos, judeus, do povo do Oriente, e também a linguagem chamada de aramaico, tá? Então essa era a linguagem. Mas além dessa, no Império Romano era falado o grego koiné, o grego comum. E o que isso tem a ver com a ocasião, com o momento? O fato de, exemplo, se eu for para outra nação e souber inglês, eu vou me sobressair melhor do que eu chegar lá cru, sem saber nada. Eu vou apanhar, né? Eu vou ter algumas dificuldades. Então, naquela época de Paulo, o fato dele saber e dominar o grego de forma fluente, ele não dominava só o grego, ele falava grego, falava aramaico e falava também o hebraico. Então isso abriu caminhos para ele, para a mensagem chegar onde ela deveria chegar, onde ela poderia chegar, tá? Então o aprendizado que o autor nos convida a refletir aqui, deixa eu ler aqui um pedacinho aqui para pegar certinho, é justamente esse aqui, ó. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, o inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então, essas linguagens, que são as mais faladas no mundo, são essenciais para aquele que tem uma vocação missionária, ele vai procurar aprender, e para Deus não há nada impossível, para que quando ele estiver em determinado lugar, ele possa alcançar vidas
não somente para a questão de evangelizar, mas para a própria subsistência e sobrevivência em lugares diferentes, tá? Então esse é o aprendizado. Nós estamos no tópico número 2 e nós vamos agora para o subtópico 2. O mundo cultural do apóstolo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do império. Em Roma havia os cultos às entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com a divindade egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades do Oriente, Mitras, Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colosso e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo no Areópago de Atenas. Essa informação aqui é importante, é muito importante, porque nós vamos ver que o Império Romano, apesar de dele ter dominado a Grécia, muita coisa da cultura, como nós dissemos anteriormente, prevaleceu. Muita coisa da cultura grega. Dentre a linguagem, que foi o grego koine, o grego comum, mas também a questão religiosa, mística religiosa. Então havia várias divindades, vários deuses. Entendeu? Uma coisa que me chama a atenção aqui, é até uma aplicação que eu quero fazer, tinha deuses para tudo quanto há. Né? Tinha Deus para cura, tinha Deus para fertilidade, deusa do amor, deusa do vinho, tinha vários deuses lá, com D minúsculo, vários. E o que eu aprendo na atualidade é que hoje oferece-se Jesus às pessoas, mas ela já tem os seus deuses, né? O Deus da cura, o Deus da prosperidade, o Deus do materialismo, e muitas pessoas não se rendem a Jesus porque tem nessas divindades que estão no seu coração, elas se apegam-se a elas e não se entregam à pessoa bendita de Jesus, que é suficiente para resolver, primeiro, o nosso problema de salvação, de pecado. É a primeira pessoa, é Jesus. E também nos dá paz, nos dá graça, nos dá vida, nos dá, se Ele quiser, nos cura, nos abençoa da forma que Ele quiser. Mas o primeiro projeto dele é a salvação. Outro aprendizado que eu extraio nesse bloco aqui é que nós vivemos num país e numa cultura de muito misticismo, de muitas crenças que saem da pessoa de Jesus, que não combina, que não casa com o evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos em um país de que aqueles que eram para ser conversos ao cristianismo, né, chamado crentes bíblicos, eles sofrem influência. Eu vou dar um exemplo aqui, até um pouco radical. Tem gente que crê em Jesus, mas crê numa ferradura. Espera aí, deixa eu entender. Se Jesus é suficiente, para que eu vou recorrer a uma ferradura? Tem gente que crê em Jesus, mas crê no dente de alho, no dente de alho, no pé de coelho. Isso aqui é para dar sorte, isso aqui é para proteger. Para que está servindo Jesus então? Então, eu te convido a fortalecer a sua fé, fazer suas correções. Convido, né? E crer somente em Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente para a sua vida, para a sua alma, para o seu ser, para a sua família. Jesus é suficiente. Tendo entendido essa parte, sobre as divindades, né? Uma coisa interessante na época de Paulo é que o Império Romano, ele não quis mexer nas outras religiões, nas outras divindades, né? Era a cultura deles, era a forma política deles. E qual a vantagem que nós vemos nisso? Quando Paulo começa a pregar o evangelho em todo o território romano, todo o Império Romano, então ele tinha facilidade de entrar. Entendeu? Apesar da gente já ver que, assim como quando ele começou a pregar, já começou a ver as perseguições, já começou as coisas, mas culturalmente
as religiões podiam ser praticadas desde que, né, respeitasse as divindades do império, né, desde que respeitasse as divindades do império. Mas, em partes, contribuiu sim para o evangelho ele dar prosseguimento. Tá? Continuando aqui, eu vou estar lendo o subtópico 3 do tópico 2, tá certo? A influência filosófica grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, verso 5. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daquela época. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus Cristo, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores, deixa eu ler isso aqui depois. Deixa eu entender. Naquela época de Paulo, havia algumas doutrinas e segmentos de ensinamentos que nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo, basicamente, ele fundamentava-se na questão do conhecimento, mas negava a essência da divindade em relação a Cristo. Eles negavam a divindade de Cristo. Então, então o que tem a ver isso? Isso atrapalhava a verdadeira doutrina bíblica cristã. Eu vou dar um exemplo aqui, bem radical. Alguém pode ficar até ofendido, mas o objetivo não é esse, ofender ninguém. Um exemplo, estou falando de crente, tá? Para não confundir as coisas, estou falando de crente, que o cara que crê em Jesus, que aceitou a Bíblia, que aceitou Jesus como Salvador, ele acredita em horóscopo. É uma coisa mística, esotérica, que não tem nada a ver com a doutrina essencial bíblica cristã. Esse que é o problema, tá? Esse que é o problema. Então, se a pessoa é cristã, ele tem que andar como cristão, né? Se ele é cristão, então a crença, a fala, a fé, a maneira de crer, entendeu? De andar, de falar, de fundamentar suas teses, a sua posição, o seu ideal, ele tem que ser bíblico cristão e baseado em Jesus. Então Paulo teve muita dificuldade ali, naquela época, ao pregar o evangelho. Por quê? Porque, olha que extremo, além dele ter que combater os judaizantes, né? Os judaizantes que criam na lei, na circuncisão, ele teve que lutar contra os falsos mestres que pregavam sobre misturava a filosofia grega, que tentando mesclar. Então são ligas que não combinam, né? São misturas heterogêneas que não dão certo. Então existem alguns misticismos, algumas coisas que não combinam com a fé cristã, né? Eu não creio que dentro de uma igreja evangélica cristã, bíblica, exemplo, você possa ter ali sal grosso, entendeu? Isso é mistura, entendeu? Nós estamos pregando aqui para crentes e para aquele que também interessa-se em converter a fé cristã. Então deixamos claro que isso é um exemplo, uma pincelada, não vamos aprofundar. Agora, Paulo foi um defensor, foi um apologeta, um defensor da sua fé. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens, adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então, eu falo para crente, você que é crente, você em algum momento, você que é cristão bíblico, crê em Jesus, você vai ser indagado sobre a sua fé. E a Bíblia aconselha a você responder com mansidão, com temperança, mas com conhecimento, com amor, as pessoas que perguntam assim, por que você acredita nisso? Então você tem que procurar estar preparado, está lá em
Essa referência está lá em 1 Pedro 3,15. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. 1 Pedro 3,15. Olha que interessante. Aquele que quer perguntar: por que você crê no Espírito Santo? Por que você crê em Jesus? Por que você crê no arrependimento do pecado? Por que você não bebe? Por que você Então, o crente tem que procurar estar preparado e dar uma resposta bíblica e inteligente, sem desprezar as pessoas, que o objetivo não é desprezar as pessoas, é apresentar a pessoa de Jesus, que é o amor, levá-las ao arrependimento, à mudança de mente, ao metanoia. Mas deixa eu ler a referência aqui. 1 de Pedro 3,15. Diz assim a palavra de Deus: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Primeiro ponto: Jesus está na sua vida, dentro do teu coração. Ele pode estar na sua vida. Ele pode estar ali porque está limpo. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então Paulo, ele era um apologeta, um defensor da sua fé cristã. Nós somos chamados também para defender a nossa fé cristã. Não estou falando de briga, estou falando de defender de forma lógica, inteligente, santa, cheia da unção, cheia da graça de Deus, o porquê você crê em Jesus Cristo, o porquê você tem convicção da sua salvação, o que você crê pós-morte, que um dia você vai estar com Cristo. Concluímos aí o tópico 2, eu vou ler a síntese para você, tá certo? A síntese do tópico 2 vai me dizer assim: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Então, que maravilha, né? Fundindo aqui um comentário que é muito comum quando a gente fala dessa parte, é sobre a plenitude dos tempos. Na Bíblia existem 2 tipos de tempo, né? Tem mais, mas vou falar dos principais. Existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. Então, quando Cristo Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, né, concebido por mulher, cumprindo-se a profecia lá do profeta Isaías. Quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. Olha que poder. Quando nós falamos tempo ali, um tempo de qualidade, com qualidade. Quando Jesus apareceu no cenário, olha que interessante. As estradas do Império Romano contribuíam para a expansão do Evangelho. O grego koiné contribuía. A política local contribuía porque tinha liberdade de pregar. Então foram vários fatores que acabaram contribuindo. Então Deus não faz nada fora de tempo. Jesus não veio fora de tempo. E as coisas que vão acontecer daqui para frente, meu amigo, eu estou falando do Apocalipse, da volta de Cristo, das pragas, da pandemia que nós estamos vivendo, tudo isso é bíblico. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Por quê? Tudo que falou lá 700 anos, profeta Isaías falando, cumpriu. O profeta Zacarias profetizou que os discípulos iam fugir, cumpriu. As profecias messiânicas, 1000 anos antes de Cristo aparecer no cenário, cumpriu. E por que eu vou duvidar? Por que eu vou duvidar de que as coisas que estão por vir não irão se cumprir? Jesus vem. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que esse mundo será julgado. Nós cremos que há uma influência maligna querendo dominar o mundo. Mas nós cremos que somos de Deus e vamos prevalecer nele com a graça e o poder de Cristo sobre as nossas vidas. Continuando, partindo já para o tópico 3 e consequentemente daqui a pouco nós estamos fazendo a conclusão, tá certo? O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé cristã.
Então Paulo, ele ao se converter ao cristianismo, ele foi considerado traidor. Mas ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas o grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso e criou para ser um fariseu tanto quanto ele. Então a gente, quando fala o mundo religioso de Paulo, fala da primeira formação religiosa dele, a primeira formação religiosa dele, que era o quê? Ele era um judeu. Ele era um judeu. Quando a gente fala judeu, a gente pode estar falando tanto da etnia quanto da religião. Nesse caso aqui, além da etnia, ele era um judeu. Ele era convertido ao judaísmo, tá? Então, ele, seu pai, mais que depressa, né, já matriculou ele na escola do rabino chamado Gamaliel, neto de Iliel, que era, se você pensar assim, numa faculdade teológica da época relacionada à teologia judaica, o Gamaliel é um dos mestres mais excelentes. E para nós termos a ideia da formação teológica de Paulo, conhecimento acerca da Torá, se nós tivermos uma formação, Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele era um exímio intérprete da lei, entenda bem isso. Mas posteriormente ele entendeu que ele interpretava de forma errônea e fez as suas correções. Por isso que eu aproveito essa pega aqui e te motivo. As pessoas falam assim, mas se eu me converter ao cristianismo, eu vou deixar a religião dos meus pais. Entenda bem, não é a religião que salva o homem, é Jesus que salva o homem. Outro dia alguém procurou, até um colega de trabalho, me fez a pergunta, como você converteu? Eu falei assim, olha, eu, apesar de ter nascido num lar cristão, louvo a Deus porque minha mãe nos levava para a igreja, fazia campanhas, orava, ensinava a orar na beira da cama, a ler os salmos, a ler Bíblia. Apesar de tudo isso, chegou um momento da minha vida, esse é um testemunho pessoal, que eu tive que tomar uma decisão particular. Então não significa que a religião dos meus pais seria o ponto de salvação para mim, mas a minha decisão pessoal por Jesus, que seria a contribuição e seria onde daria andamento para eu ter o meu nome escrito no livro da vida. Tá? Então não há problema, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma cultura, eu nasci assim, vou morrer assim, eu nasci assim. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo no teu interior. Se você ouvir a sua voz e pedir assim, Deus, não me deixa confuso, o que o Senhor quer da minha vida, onde o Senhor quer que eu esteja, e aí você vai se converter à pessoa bendita de Jesus Cristo, no qual Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Prosseguindo, fizemos parte da leitura, nós estamos falando do mundo religioso de Paulo, do tópico 3, partindo já quase para o final aí, agora o número 2, subtópico 2, aliás. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, filho de quem, a geração anterior dele, né? O apóstolo se declarou da tribo de Benjamim, dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras a eles requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Nós estamos falando aqui o mundo religioso de Paulo. Nós estamos falando o exercício da sua religião antes da sua conversão a Cristo, ao cristianismo, né? Eu já digo de passagem, eu já tenho conhecimento de pessoas que vieram de outra religião e se converteram ao cristianismo. E dentro de outro segmento religioso, não vou citar qual, ele era uma pessoa excelente,
uma pessoa excelente nos cuidados, no zelo, no trato, na preparação, no zelo, na limpeza, ele era uma pessoa excelente. Aí de repente ele foi vocacionado por Deus e ouviu a voz do Espírito. Não foi o homem que o convenceu. O Espírito Santo veio e falou no coração dele, converteu ele, tirou dele os ídolos e trouxe ele para a fé cristã. E hoje ele exerce a fé cristã de uma maneira também excelente. Eu só estou falando isso para entender a questão de Paulo aqui. Então ele era ardoroso, camarada que entendia, que lia, que interpretava, sabia todos os acontecimentos dentro do templo, sabia como eram as liturgias, os sacrifícios, ele tinha um domínio grande sobre isso. E quando ele veio para o cristianismo bíblico, quando ele se converteu a Cristo, tudo isso Deus usou, tudo isso, o que era antes, ele usou para quê? Para que, através de todo o conhecimento cultural, religioso, tudo aquilo que fosse catalisado para ser agora difundido o cristianismo com autoridade, com veemência, com zelo, com precisão. Agora, o apóstolo deu testemunho que havia sido instruído no conhecimento da Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis, regras que regiam o santuário de Israel. Então, o camarada era excelente no que fazia, desde mesmo quando era cego na sua crença, né? E depois quem abriu os olhos dele foi Jesus. 3. Partindo aqui para o subtópico 3, número 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário do apóstolo de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas aos judeus. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o evangelho com a graça de Deus. Então, esse último ponto aqui, para a gente está partindo para o final aí, o apóstolo Paulo, ele então, agora, antes os apóstolos, eu vou repetir aqui porque faz parte do bloco, os apóstolos de Jesus, inicialmente, pregando só para judeu. Aí de repente Deus pega esse homem que outrora não merecia, e ele mesmo diz isso em uma das suas cartas, especialmente em 1 Timóteo, ele mesmo diz que não merecia, falou assim, olha, eu, Timóteo, eu fui um cara perseguidor, fui um cara do mal, fiz muita coisa errada, mas a graça de Deus, o amor de Deus me chamou, eu mudei, eu não merecia. E ele exalta Deus ali no capítulo 1, lá em Timóteo, sabendo que foi chamado, mas que a sua vida foi transformada agora para ele ser um portador do bem, da graça de Deus e um transmissor dessa graça. Ele não merecia mesmo, e assim como nós não merecemos, nós somos pecadores, nós temos uma natureza má, mas nós nos voltamos e pedimos perdão a Deus e mudamos. Então é isso que nos torna novamente aceitável diante de Deus. Nós não temos mérito. A Bíblia declara que pela graça sois salvos. O que é a graça? O favor merecido. Então Paulo também não merecia, mas Deus viu nele características que poderiam ser usadas e deu a ele a oportunidade de conversão. E ele converteu-se a Cristo, ele aproveitou tudo que tinha e começou a plantar igrejas, né? Não é
quando nós falamos plantar igreja, eu quero que você tira da mente a igreja física. O plantar igrejas aqui, ele ia a uma cidade. E ali, quando as pessoas se convertiam, elas saíam do mundo do pecado, do mundo da idolatria, do mundo da orgia, do mundo da prostituição, do mundo que antes viviam, e saíam do mundo e formavam uma comunidade que se voltava para Cristo e para a sua doutrina. Então, quando Paulo plantava igrejas, é nesse sentido. Claro que tinha um espaço físico, mas o fato de Paulo plantar igrejas, ele plantava pessoas que saíam para fora do mundo, que é o termo original de eclésia. Igreja significa isso, chamados para fora do mundo. Então ele plantou a igreja, apesar de, olha aqui, do status social de Paulo ser excelente, um teólogo, um doutor, um homem de Deus, apesar dele ter todas essas características e ser um poliglota, falava no mínimo 3 línguas diferentes, que era o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Apesar de todo o conhecimento filosófico, literário, era uma pessoa que podia entrar na presença de reis, de governadores. Apesar de tudo isso, dessa bagagem, ele era um cara simples que tinha acesso a todas as classes e não se importava de ir até mesmo nos lugares mais remotos por conta da vocação de Deus. Abrindo parênteses, lugares mais remotos, a Bíblia declara, eu creio que está em Atos 16, que Paulo tem uma visão de noite, e nessa visão, um homem fala assim: Paulo, passa a Macedônia, ajuda-nos. Aí o texto seguinte diz que Paulo conclui o seguinte: concluímos que o Senhor nos chamou para ali pregar o Evangelho. Então, quando Paulo teve essa vocação para pregar o Evangelho, que era em Filipos, né, a primeira cidade da Europa, ele não perguntou se lá era bom ou ruim, o que tinha lá, quem eram as pessoas. Então, ele era um canal de pregação do amor de Cristo, do amor de Deus, a toda e qualquer classe e pessoa. Para nós concluirmos, o mundo de hoje também é um palco preparado. Para quê? Para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, o campo missionário é onde você está. É as oportunidades que Deus te dá. Assim como Paulo foi chamado e obedeceu a vocação, plantando, pregando igrejas, e não olhando classe, mas olhando a alma das pessoas. Deus também, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, te chama e te capacita com a unção do Espírito Santo. Amém? Conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Ousadia e ciência. Então Paulo tinha poder de Deus que é indispensável, mas tinha muito conhecimento. Então, mesmo ele tendo muito conhecimento, ele chegou a declarar na carta aos Coríntios, falou assim: olha, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ele poderia, assim como infelizmente existem algumas pessoas que dizem ser evangélicos, dizem ser pastores, que usa a neurolinguística para convencer os seus fiéis. Paulo não era assim. Ao contrário, Paulo era uma pessoa que respeitava a alma das pessoas, era uma pessoa que respeitava a simplicidade das pessoas, e era uma pessoa que era inflamada, cheia, pegava fogo do poder de Deus para levar o amor de Deus às pessoas. Se você por acaso vê alguma pessoa tentando te persuadir de uma forma que seja diferente do Evangelho, sai fora, tá? É um conselho meu como irmão, como amigo, como líder.
eu falo para você, fique com a originalidade de uma pregação bíblica, cristocêntrica, que fala de Jesus, fala que Jesus salva, que Jesus cura, batiza no Espírito Santo, que Jesus vai voltar, que é isso, é a pregação basilar, básica, e o resto a sua fé vai sendo desenvolvida dia após dia. Fechando, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Deixa eu fazer as últimas considerações e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas deixa eu fazer as últimas considerações aqui. Paulo, ele tinha conhecimento, como nós falamos, ele tinha uma personalidade forte, então ele era uma pessoa sanguínea, de iniciativa. Ele tomava iniciativa, mas ele tinha convicções profundas. E eu te pergunto, você como líder, como crente em Cristo Jesus, você tem convicção do que você prega, do que você vive, ou a tua consciência te desmorona a cada esquina, a cada decisão? Paulo tinha convicções. Eu sei em quem tenho crido. Ele falava assim: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Ele tinha convicção em Cristo que o chamou, que o salvou. Ele sabia que o nome dele estava escrito no livro da vida. Ele sabia, ele tinha essa convicção, ninguém tirava dele, ninguém roubava dele essa convicção. Eu pergunto para você, você tem essa convicção? Você tem certeza de que se você morrer hoje, você está com o nome escrito no livro da vida? Meu amigo, meu irmão. Então ele tinha convicção, continuando aqui, e perseguia seus objetivos. Então ele falou assim, é para pregar? Eu vou pregar. Eu tenho metas, eu quero ir para a Itália, eu quero uma plataforma missionária, porque eu preciso pregar na Itália. E assim Deus, ele colocava seus objetivos perante Deus, e Deus realizava, porque quem realiza é Deus, mas nós também temos que dar um passo e ir de encontro ao que Deus quer realizar na nossa vida, através da nossa vida. E ele tinha um grande envolvimento emocional. Imagina esse homem escrevendo para Timóteo: Timóteo, estou com saudade de você, rapaz. Com lágrimas nos meus olhos eu oro por você. Ele punha o coração dele naquilo que ele estava fazendo. Ele amava as pessoas, amava os seus discípulos, amava a igreja onde ele pastoreou, onde ele passou, onde ele ensinou. Ele chorava por essas pessoas. Eu sinto novamente dores enquanto vocês são gerados. Então, fechando, o mundo do apóstolo Paulo foi esse. Foi esse cenário todo que nós vimos, e para que fosse comunicado o Evangelho de Jesus Cristo. Agora sim, concluindo, nós apresentamos o mundo de Paulo no Império Romano, discorremos sobre o mundo da cultura de Paulo e sobre o mundo religioso de Paulo. Bom, então fica aqui meus agradecimentos. Eu quero que, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. O conhecimento te liberta. Provendo Deus a oportunidade, nós vamos trabalhar com os temas seguintes. E é uma satisfação ter você aqui participando e colaborando conosco. Bom, que Deus abençoe, no nome santo de Jesus.